dos Fatos. Já chegamos, já estamos juntos, está começando mais um Além dos Fatos, aqui em nossa comunicação nacional. Rádio Novo Tempo, a voz da esperança para todo o Brasil e também pelas nossas mídias. Um abraço para você que nos acompanha sempre, não perde uma jornada aqui no Além dos Fatos. Está sempre acompanhando o conteúdo gerado a partir aqui da nossa produção. Isso que vem aí da cabeça da nossa produtora, né? E também de sugestões que vêm dos nossos ouvintes, né? Dos nossos convidados e sócios, né? Inclusive temos uma sócia aqui com a gente também, já apresento para você. Antes eu chamo Larissa Oliveira. Cadê você? Tá número 3 hoje, eu tô aqui no meinho. Número 3 hoje. Tudo bem, velho. O que você falou é muito verdade, viu? Se você tem algum tema que você quer ver aqui no Além dos Fatos, manda sua sugestão pra gente. 012-981-510081. Manda assim, tema Além dos Fatos. E aí, manda sua sugestão, que eu prometo pra você que eu vou abraçar sua sugestão com muito carinho pra trazer aqui pro nosso programa. E claro, a nossa sócia de quintas-feiras, Doutora Wélida Dancini, agora sim, apresentada. Seja bem-vinda, parceira e sócia. Oi, Vera e Larissa. Olá, ouvintes da Novo Tempo. Que alegria, mais uma quinta-feira, semana acabando de novo, voando a semana. Verdade. Mas muito bom estar com vocês aqui novamente. Sem dúvida. A propósito, Larissa, eu ando vendo a doutora Wélida Dancini por aí, né? Uhum. Outro dia eu a vi trazendo uma mensagem por elas, né? Uma pregação da Palavra do Senhor, numa belíssima sexta-feira na TV Novo Tempo. Estou certo, doutora Wélida? Sim, certíssimo. A vi também outra vez, agora eu não consigo lembrar onde era, mas você estava diante de muitos jovens, num grande lugar, num auditório grande, conversando assim com aquela galera toda, inclusive estava todo mundo em cores características lá na frente. Lembra disso? Então, é que é muito evento. Esse final de semana eu tive num encontro, mas foi de mulher. Não, foi antes desse final de semana, acho que no anterior, se eu não me engano, ou algo assim, próximo. Depois que você pregou, né, por elas ali na TV, depois que veio a sua mensagem na TV, aí eu vi você num palco. Enfim, mas não importa, você estava num lugar... Você viu no Novo Tempo também, passou no Novo Tempo. Pois é, você estava falando para as pessoas e isso quer dizer que você aceita convites para estar... nos lugares, né, com os jovens, nos grandes encontros e reuniões também, não é isso? Sim, com certeza. Viajo bastante. Dê as coordenadas para o pessoal saber aí como te convidar, né, para os seus eventos e tudo mais. Então, podem me mandar os convites para fazer contato pelas minhas redes sociais ou o WhatsApp da minha assessoria, que é o 44998064220, quase que não sai. Vou repetir, 44998064220, ou pelas redes sociais, que é o @DRA de doutora Wélida Dancini. Perfeito. Wélida com W. Tanto os convites quanto o pessoal aqui, os ouvintes que querem fazer perguntas também, tirar dúvidas, são todos muito bem-vindos aí nas redes sociais. É porque eu vi lá você fazendo, né, conversando com o pessoal, ajudando, né, e percebi a alegria que envolvia lá aquele evento, né, então penso, os outros também precisam disso, né, afinal de contas, a doutora Wélida ajuda onde passa. Aqui no programa ela faz isso, né, Larissa? Exatamente, velho. Essa força pra gente aqui. Inclusive, o tema de hoje, inspirado em um post que a doutora Wélida fez, na verdade não foi um post, foi uma live, né, doutora? Isso. Foi uma live que ela fez lá no Instagram dela falando sobre o medo. E aí, é isso que a gente vai conversar hoje, velho. Medos. Perfeito! Olha, achei aqui, ó. Okay. Adventistas Bahia Central, que a doutora Wélida estava, né, fazendo uma selfie com a galera, né, e uma turma de jovens extraordinários lá de frente. Legal. Pronto, eu não fiquei
não ficou sem, sem a resposta à minha tentativa de ajudar aqui com a informação da doutora Wélida em algum lugar do Brasil. Encontrei! Pessoal da Bahia Central. Um abraço, por sinal, né, para os nossos irmãos da Bahia e em todo o Brasil que nos recebem aqui através das ondas do rádio, através da internet, acompanhando o nosso programa. Não é, Larissa? Exatamente, Veri. Muito bem. Vamos lá tratar então desse tema do medo, dessa questão do medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo, Larissa. E você já sentiu medo? Você já sentiu, Larissa? Várias vezes, Veri. Várias vezes. Pois é, né? É o que eu imaginava, né? A resposta devia ser essa mesmo. Afinal, é impossível não sentir medo, né? Quantas vezes? Pelo menos uma vez na vida, enquanto vivemos neste mundo. Mas do que você tem medo? O que te mete mais medo, hein? O que te faz? Tem gente que tem medo só simplesmente do escuro, né? Apagou a luz, escureceu tudo, medo. Né? Alguém foi perguntado outro dia aí, não lembro quem foi perguntado se tinha medo de estar num cemitério, né? Aí a pessoa disse, não vou ter medo do quê? Não tem ninguém. O pessoal que está lá não incomoda ninguém. Talvez eu fique com medo de estar no escuro. A pessoa disse, né? Porque vai tropeçar em alguma coisa, enfim. Medo de perder alguém, medo de perder um emprego, né? Quem sabe não assuste um pouco. Medo de perder alguém importante para você, medo da morte. São tantas as possibilidades que o medo acaba fazendo parte permanente da vida da gente. Será que é possível, Larissa, viver sem medo? Vamos descobrir. Tem jeito? Vamos descobrir, Veri. A gente tem muito assunto aqui com a doutora Wélida. Doutora, a gente já falou um pouquinho agora no começo, mas é sempre bom deixar bem frisado aqui, porque sempre tem gente nova chegando no Além dos Fatos. Não é? Então, pra quem ainda não te conhece, ou até já te conhece, mas não tá te seguindo ainda nas redes sociais, passa aí pro pessoal e também a sua área de atuação. Bom, eu sou psicóloga clínica, atendo online. E vocês me encontram nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok, pelo endereço @DRA Wélida Dancini. E aí, ou então, se quiserem fazer contato pelo WhatsApp do consultório também, é o 44 99806 4220. Perfeito! Tá aí o contato para você também estabelecer essa conexão aí com a doutora Wélida Dancini e beneficiar-se, né, do seu talento, né, da sua profissão que ela dedica aí aos cuidados com a mente, com a saúde mental das pessoas. E a nossa aqui no Além dos Fatos, é claro, Larissa Oliveira. Verdade, Veri. Tem alguma dúvida, quer trazer a sua participação aqui para o programa de hoje? 012 981 510081. 012 981 510081. Traz aqui a sua pergunta para a doutora te ajudar, te responder. Aproveita que quinta-feira é o teu momento de tirar suas dúvidas com a doutora Wélida. Hoje é quinta-feira, vamos aproveitar. Tem que aproveitar, né, Veri? E doutora, já que a gente vai falar de medo, queria saber como é que o medo, ele afeta o nosso comportamento, assim, de todo dia. Aqui no trabalho, na escola, dentro de casa, como que o medo pode afetar o meu comportamento? Bom, existem dois tipos de medo. Tem o medo que é um medo que eu digo que é um medo bom, que ele nos protege, que ele é uma ferramenta muito positiva na nossa vida. E tem o medo que ele nos paralisa. Então, acho que o primeiro ponto é a gente conseguir diferenciar que medo que muitas vezes está norteando a nossa vida. O medo bom primeiro a gente tem que saber que medo é uma emoção. Então, assim, é uma emoção, ele é algo que vai acontecer na nossa vida, vai acontecer na vida de todo mundo diversas vezes ao longo da nossa vida e tá tudo bem, não tem problema a gente ter medo. O medo bom é aquele que ele vai servir, ele tem uma função de nos proteger e muitas vezes também de evitar que a gente faça coisas que a gente não deveria fazer. Então, muitas pessoas, por exemplo, não dirigem um carro a 160 km por hora porque tem medo. Então, esse medo é um medo bom porque vai proteger a vida. O medo bom, ele faz a gente entender que a gente não deve, por exemplo, colocar o dedo no fogo, brincar com a panela de pressão, enfim, uma série de coisas. Então, ele tem essa perspectiva de proteger. Por outro lado, você tem o medo
que te paralisa, que é o medo que a gente pode até dizer que, de certa forma, ele é patológico, que é o medo do irreal. É quando a nossa mente ela vai criando situações que nos geram medo, e medo que ele não existe. E a gente vê isso muito marcado nos transtornos de ansiedade. Na depressão a gente também vê isso, mas ele é muito típico nos transtornos de ansiedade, que ele começa a nos paralisar, porque a gente começa a imaginar uma série de coisas. Então, eu estou no trabalho, o chefe passou e não me cumprimentou, e aí a gente fica, eu estou com medo, porque eu acho que ele não me cumprimentou, porque eu fiz alguma coisa de errado, ele vai me despedir, ou ele está... Aí a gente vai criando um cenário na nossa mente que nos gera medo, que nos paralisa e que faz a gente entrar em profundo sofrimento. Uau, e fisicamente, doutora, pensando assim, você falou umas coisas interessantes aí, né, sobre a questão do medo. Agora, fisicamente, que sintomas, né, que manifestações físicas o medo pode causar? Então, algumas pessoas têm as pessoas podem ter sintomas diferentes. Algumas pessoas, quando sentem medo, elas têm desconfortos gastrointestinal, sentem vontade de vomitar, às vezes dá diarreia. Outras pessoas, elas ficam angustiadas, sentem um bolo na garganta, a cabeça acelerada, uma sensação de paralisia e dificuldades de pensamento, de tomada de decisão, de análise clara da realidade do que está acontecendo. Entram em estado de alerta, e aí vem a dificuldade de sono, porque quando você está com medo, com a mente acelerada, você não consegue dormir. Outras, então, começam a dormir demais para tentar fugir desses sintomas, desses sentimentos de medo e dos sintomas. Algumas começam a comer para tentar se livrar disso, outras param de comer porque estão com medo. Então, existem vários sintomas aí que são bastante prejudiciais, mas uma coisa que é muito recorrente é a questão da paralisia. Você fica paralisado em relação à vida e você fica estacionado na estação do medo, vivendo esse medo imaginário como se ele fosse uma realidade. E você deixa de viver a realidade porque está conectado com esse pensamento de uma situação catastrófica que você imagina que possa acontecer e que está te gerando medo. Uau, quanta coisa, hein? O medo, ele realmente causa muito efeito. Aliás, se você está se identificando bastante aí com a conversa, né? Quer participar com a gente, eu estou vendo pessoas mandando recados aqui sobre medos, tá? Daqui a pouco a gente cita aqui. Obrigado. Larissa já está de olho ali. De olho já? Vendo, com certeza. Capturando ali para trazer a sua participação. Pode participar então, né, Larissa? Devem participar. 012 981510081. 012 981510081. Já tem pergunta chegando e eu já tô deixando separada aqui, então manda a sua que eu também vou separar. Doutora, tem gente perguntando aqui, boa tarde, poderiam me passar de novo o nome da psicóloga? Boa. Doutora Wélida Dancini. Se apresenta aí rapidinho de novo, doutora, com as suas redes sociais. Isso, @DRA de doutora Wélida Dancini. Wélida com W, porque tem que complicar, né? Não pode ser fácil, né? Tem que ser marcante. Então, você digita lá Wélida com W, Dancini, e você me encontra lá. Pronto, tô até escrevendo aqui pra Vera, pra ela ter bem certinho o nome da doutora, Wélida Dancini. E aí, doutora, tem gente que fala assim, eu tenho fobia de barata, eu não posso ver uma barata que eu saio correndo. Eu tenho fobia de sapo, eu tenho fobia daquilo. Será que fobia e medo é parecido, é diferente, Veri? E aí, doutora, fobia e medo são coisas diferentes? Quais são as diferenças ou é a mesma coisa? Então, o medo são coisas próximas. Na fobia pode haver o medo, mas nem todo medo é uma fobia. O medo, como eu falei, é uma emoção básica. Do mesmo jeito que a gente sente alegria, tristeza, nojo, raiva, a gente também sente medo. Eu tenho medo de colocar a mão no fogo, eu tenho medo de andar a 180 km por hora, eu tenho medo de pular de paraquedas.
E isso não necessariamente se torna uma fobia. A fobia é quando você tem um medo que ele está paralisando a sua vida, ele tem uma intensidade tão marcante que ele paralisa a sua vida, ele te impede de fazer coisas que, de repente, em algum outro momento você faria, ou que é esperado que você faça. Como, por exemplo, tem gente que tem fobia de elevador, e é esperado que as pessoas andem de elevador, tá tudo bem, é seguro, ok, mas as pessoas que têm fobia, ou a claustrofobia, que é a fobia de estar em lugares fechados, então elas não conseguem andar de elevador. Então é um medo que as privam de situações esperadas para que ela faça na fase de desenvolvimento em que ela está, e que gera nela muito sofrimento, muita paralisia e muitas vezes sintomas físicos, cognitivos e emocionais também. Perfeito. Essas fobias, né? Essas coisas, por exemplo, tem pessoas que têm fobia a famosa claustrofobia, né, e outras fobias de estar em lugares fechados. Por exemplo, né, tem gente que tem aquela dificuldade séria quando vai fazer os exames, né, Larissa? De imagem, aquelas coisas todas, tem que estar dentro daquela máquina. Que parece um aviãozinho pequeno. Ou do oftalmo, velho, aquele ventinho, chegar perto do olho. É verdade, acho que essas pessoas estão coladinhas aí, buscando ajuda, né, do programa. Porque para quem não tem, é frescura. Bobeira, né? É bobagem isso, não é possível. Que você tá vendo, tá fechado aqui, mas tá aberto lá, e a pessoa continua lá, sentindo aquela coisa toda, né? Deve estar coladinho aí, esperando ajuda, né? Eu não sei, acho que... Pergunta já, Larissa? Vamos sim, porque inclusive, velho, essa pergunta que você tá fazendo tem muito a ver com o que a Isabel mandou pra gente. Conta. A Isabel falou assim, gente, tem tratamento pra isso? Porque eu tenho todos esses sintomas. Inclusive, tô sem saber o que fazer da vida, porque eu começo, tranco a faculdade, troco de serviço. Ela se assusta muito fácil. Tem hora que eu não consigo nem ficar dentro de casa. Eu acho que estou enlouquecendo. Doutora, eu fobias... Eu conheci pessoas, Larissa, que tiveram isso, por exemplo, desses que a gente citou aqui, a vida toda. Inclusive já não está mais entre nós, né? e viveu assim a vida toda. Que tristeza. Nunca venceu. Então, pergunta, Larissa, pode formalizar. Então, doutora, isso tudo tem tratamento? A fobia, a gente consegue superar a fobia ou é uma coisa que fica enraizada e o melhor de tudo é evitar, né? Encontrar com o que causa essa fobia para você? Larissa, na realidade, respondendo a pergunta, tem tratamento sim. E agora, muitas vezes, o problema tanto das fobias quanto outras psicopatologias também, dos transtornos de ansiedade, porque a fobia é um tipo de transtorno de ansiedade. Tanto quando a gente fala de ansiedade, a gente fala transtornos de ansiedade, porque a ansiedade ela pode se apresentar de formas diferentes. Pode ser a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, ou o pânico, a ansiedade de separação e as fobias, né? E tem outras também. Então, a fobia, ela está dentro desse guarda-chuva aí da ansiedade. Então, veja, dois grandes problemas quando se fala sobre adoecimentos emocionais. Muitas pessoas sabem que tem problemas, né? Então, trazendo aí o caso aí dessa pessoa aí que comentou, acho que é Rosângela o nome dela, falando, eu tenho todos esses problemas. O Vério falou, eu conheci uma pessoa que inclusive já faleceu e viveu a vida toda escrava desses medos. Veja, a gente tem que entender que a gente precisa buscar tratamento. Você não pode aceitar estar vivendo numa condição abaixo do potencial que existe dentro de você, sem estar alcançando a sua plenitude de vida, estar em sofrimento e continuar desse jeito e não fazer nada por isso. A maioria das pessoas, quando me mandam mensagem nas redes sociais falando dos sofrimentos delas, eu sempre pergunto, que tipo de tratamento você tem feito? E a maioria das pessoas falam, nada.
E a gente precisa entender que fazer nada não vai curar nada, porque nada não muda nada, não cura nada, não transforma nada, ou seja, nada não serve para nada. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. O que a gente tem que fazer? A gente precisa buscar ajuda profissional, fazer um tratamento para que a gente possa se libertar disso. E o segundo grande problema aí, inclusive na fala aí do que a Larissa colocou, muitas pessoas falam assim, nossa, eu sinto medo de fazer o exame lá da tomografia, por exemplo, que o Very citou, falou assim, então eu vou fugir, não vou fazer nunca esse exame, porque eu nunca tenho que sentir esse medo, porque eu não consigo. Veja, a estratégia de esquivar-se, ou seja, de fugir daquilo que te gera esse medo, de fugir do enfrentamento, isso vai te aprisionar cada vez mais nessa fobia, nesse medo, nesse adoecimento. A gente precisa enfrentar. Doutora, mas eu não consigo. Por isso que muitas vezes a gente precisa do tratamento que vai nos ensinar o passo a passo de como a gente, de forma controlada e assertiva, vai fazer o processo de enfrentamento. Mas quanto mais você foge do seu medo, mais você se aprisiona dentro dessa cadeia desse medo imaginário. Uau! Muito bom, hein? Larissa, tô vendo você anotando aí bastante, estamos aprendendo muito hoje aqui com esse programa, que é tão interessante, né? Medo, vamos vencer isso, vamos que vamos. Doutora Wélida aí nos dando esse suporte. Sabe outra coisa que eu tô anotando, velho? Sugestões que estão chegando aqui no nosso WhatsApp para temas futuros no Além dos Fatos. Tem algum tema que você quer muito ver aqui no programa, manda pra gente. 012 981510081. Tema Além dos Fatos e escreve qual é a sua sugestão. Já tá chegando e eu já tô deixando anotado aqui para programas futuros também. Doutora, você mencionou a ansiedade. E eu queria saber se a ansiedade também, ela pode impulsionar o medo, sabe? Assim, intensificar o medo. A ansiedade pode fazer isso? Larissa, na realidade, no centro da ansiedade, o que orquestra a ansiedade é o medo, tá? Então, veja... A ansiedade é uma emoção, o medo também é uma emoção. Eles andam sempre juntos, não existe ansiedade sem medo. Existe medo sem ansiedade, mas não existe transtorno de ansiedade sem esse medo, um medo imaginário. Então, o que acontece? A mente adoecida com transtorno de ansiedade, ela vai enviar pensamentos distorcidos da realidade. Esses pensamentos da ansiedade, eles geralmente começam com e se? E se eu sair de casa e for atacada? E se eu sair e for atropelada? E se eu andar de avião e o avião cair? E se? E a gente fica preso nesse e se. E esse e se, que é o pensamento da mente adoecida com transtorno de ansiedade, é um medo, é um pensamento negativo, pessimista, derrotista. E é um pensamento que gera medo. E o medo aciona a ansiedade e todos os outros sintomas que acompanham a ansiedade. Então, no transtorno de ansiedade, o medo é uma figura central. E para a gente vencer o transtorno de ansiedade, a gente precisa trabalhar essa mente para reconhecer esses pensamentos disfuncionais da ansiedade, ressignificar esses pensamentos, mudar esses pensamentos por pensamentos assertivos, saudáveis, que não vão disparar esse medo imaginário e não vão orquestrar todo o desdobramento do transtorno de ansiedade. É interessante ouvi-la falar disso, doutora, inclusive essa questão do avião, né, Larissa? Larissa, quando viaja de avião, eu não sei, Larissa é corajosa demais, né? Foi pra Amazônia e tal, mergulhou com jacarés não, com botos. Jacaré não. Botos, jacaré não, tá, não vamos exagerar. Mas, por exemplo, avião, tem pessoas que não viajam de avião porque tem medo que o avião caia. Eu creio que seja natural que as pessoas tenham medo que o avião caia, né? Ou que tenham pensamentos acerca disso. Eu tenho, né? Agora, não impede de viajar de avião. E até de gostar de viajar de avião. Na verdade, doutora, tem tudo isso, né? Essa é a diferença de um medo
que a gente diz que é um medo natural, medo saudável, normal, que todo mundo tem, da emoção medo, e o medo patológico, que é quando ele te impede. Não, eu não consigo entrar dentro de um avião, ou se eu entro dentro do avião, eu começo a ter uma crise de ansiedade, um ataque de pânico dentro do avião, porque coisas ruins vão acontecer. Então, assim, eu sinto aquele medo, ele é natural, o medo ele vem sempre que a gente está diante de uma situação desafiadora, você vai sentir medo de fazer uma prova de vestibular, medo de ir para uma entrevista de primeiro emprego, por exemplo, medo de ir para o meu casamento, né? Aquela tensão, aquele medinho que tem. E é normal, a gente enfrenta, a gente dá conta de enfrentar, a gente está com medo, vai com medo mesmo, dá conta, resolve, beleza. Mas quando esse medo ele toma uma intensidade que nos gera paralisia e começa a trazer sintomas físicos, emocionais, cognitivos, aí a gente já entra para um campo patológico. Okay. Agora, Vera, você me falou, você deu um exemplo ali atrás sobre as pessoas que têm a fobia ou medo, né, na hora de fazer aquele exame de tomografia ou ressonância. Isso. Eu tenho uma dica maravilhosa para dar para quem sofre com isso e precisa fazer o exame. Pera, eu vou anotar. Anote. Que assim, ó, o que acontece? Quando você deita naquela caminha ali bem fininha. Barulhenta. E você começa, aquela caminha começa a, digamos assim, andar de costas. E aquela bola vem em cima da sua cabeça, cobrindo você. Isso te gera muita angústia, que é uma sensação como se alguém estivesse atrás de você, te colocando dentro de um saco escuro. O segredo para você não sofrer nesse momento é você pedir para a pessoa, a enfermeira ali, te colocar ao contrário. Em vez de você entrar de cabeça e o corpo depois, entrar primeiro os pés, e depois você vai vendo você entrando ali dentro da máquina e não te aciona essa claustrofobia, esse medo que está aí. Então é só inverter a posição, em vez de começar da cabeça no sentido dos pés, começa dos pés primeiro até chegar à cabeça, que aí você consegue dar conta de fazer o exame sem sofrimento. Isso quando for desse tipo, né? Que tem algumas pessoas que têm, basta estar fechado o lateral, né? Que já afeta, né? Bom, a gente não tem medo do tempo, Larissa, mas o tempo também não para por isso, né? Então vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo, a gente já volta com um presente que vai te ajudar bastante nesse assunto de medo e com mais dicas também, conselhos da doutora Wélida. Além dos fatos. Além dos fatos. De volta aqui no Além dos Fatos. Um abraço para você que nos acompanha. Muito obrigado aí pela audiência, tá? Quero agradecer aí aos amigos e irmãos que estão sempre compartilhando também aqui o nosso Além dos Fatos, né? Não guardam para si, não. Estão dizendo para as pessoas que nós estamos no ar, trazendo sempre aqui um recado legal, temas importantes. A Larissa, inclusive, já sugeriu que você ela sugeriu que você dê sugestão de temas também, né? Que possamos tratar por aqui. São, às vezes, temas bíblicos, temas de saúde, né? Cotidianos, enfim, que você acha que sejam relevantes serem conversados, né? Com especialistas. Nós estaremos aqui sempre dispostos a trazê-los, né? E você pode participar conosco aí, deixando o seu recadinho aqui no nosso WhatsApp mesmo, tá? Que é o 12981510081, 12981510081. Você deixar aqui a sua participação no nosso programa, né?
Tá bom participar do Além dos Fatos desta maneira. Perfeito, como o Eliezer fez aqui, dando a sua sugestão de tema também. A Larissa já agradeceu aqui por escrito. Pois é, velho, eu já tô salvando todas as sugestões que chegam aqui pra gente nesse contato que o Very acabou de falar, 012-981510081. Pode mandar sim pra gente. Tema Além dos Fatos e traz a sua sugestão que eu tô salvando tudo aqui com muito carinho. Muito bom. Vamos pro intervalo, Very. Estamos falando de medo. Tem presente pra isso também? Tem presente para isso também, Larissa. Nós temos Mente Feliz, Mente Feliz. Esse guia é maravilhoso. Gente, que importante, né? Como cada vez os nossos guias estão ficando melhores. Já eram bons desde o começo, mas vão aprimorando os temas aí, a qualidade, a sensibilidade, né, para abordar os temas, tá muito interessante. E o Dr. César Vasconcelos está nos dando uma aula aí. Tava conversando com a Bia agora há pouco, Larissa. Aham. Eu tava falando com a Bia. Bia, o Dr. César nos deixou um pouco especialistas, né? Porque a gente já fala com tanta facilidade, trafega por esses temas aí com tanta facilidade, graças ao estudo deste material que é Mente Feliz. Tá tratando, inclusive, sobre a cura do perdão, né? A cura que está envolvida no ato de perdoar, tá? Quando você que não perdoa, eu não perdoo. Bate no peito e fala, com todo orgulho, assim, vamos dizer, eu não perdoo não. Você está fazendo um mal terrível para você mesmo, tá? E quer saber mais? Peça aí esse guia de estudos Mente Feliz, né? Questão da depressão, da ansiedade, que a gente já tratou um pouco aqui com a doutora Wélida Dancini, vamos tratar mais, tá? Também você vai encontrar aí no Guia Mente Feliz, maravilhoso mesmo. Obrigado, doutor César Vasconcelos, por se dedicar, né, por se empenhar em fazer um material tão bem feito, e custaria bem caro, né, Larissa? Pela qualidade do conteúdo, o valor iria lá em cima, mas quanto custa, Lari? Very, tem um custo envolvido na produção, no envio, mas você que quer receber em casa não vai pagar por nada disso, porque os Anjos da Esperança já arcaram com todos esses custos. Então, para você é um presente. 012-981510081. Eu quero Mente Feliz, ou pelo site biblia.com.br. Simples, muito legal. Agradecer a você que está participando usando o WhatsApp aqui, que é o 12981510081. Doutora Wélida Dancini está com a gente, nos ajudando, ela que é psicóloga, né? Tem aí uma vida dedicada, né, a estudar e aprender e conhecer e desenvolver e com isso nos fortalecer também. Por isso ela está aqui no Além dos Fatos, sempre nos ajudando todas as quintas e sempre ansiosa, não é, doutora, para estar com a gente aqui a cada quinta-feira, né? Com certeza, um momento muito especial da semana, sempre um privilégio estar com vocês. Inclusive, você falou mais cedo sobre os eventos que eu participo. É muito interessante que nos eventos sempre vem as pessoas falando assim, eu te ouço lá no Além dos Fatos, manda um abraço pro Very e pra Larissa. Todo evento o pessoal fala de vocês. Que legal. Aconteceu o mesmo com a Sheilinha, né? Ela estava me contando aqui que esteve no Espírito Santo. Bom, aí é suspeito, né? Ela teve no Espírito Santo, teve em Vitória e teve no interior também, no norte do estado. E o pessoal estava lá, Larissa, falando da gente lá. Olha aqui, doutora Wélida, alguém participou aqui, disse o seguinte, boa tarde. Qual órgão do corpo humano é mais afetado pela sensação do medo, pelas consequências do medo? Dizem que os rins. É verdade isso? Alguém perguntou aqui que eu não sei quem foi. Não aparece o nome. Tem um nome ali, mas está numa letra diferente. E aí, doutora? Então, na realidade, como cada pessoa, ela sente as suas emoções de uma forma diferente. Então, não existe um padrão, não tem como afirmar que os rins, eles sentem o medo, o coração sente não sei o quê, o pulmão sente não sei o quê. Até porque nós somos um todo. Então, o corpo todo, ele é afetado quando algo disfuncional está acontecendo com a gente. A mente afeta o corpo e o corpo afeta a mente também. Então, não tem como a gente assegurar que existe um órgão que ele é afetado por determinada emoção necessariamente. E que isso seja uma verdade absoluta aplicável a todas as pessoas, porque cada um reage de uma forma distinta. Ok, obrigado. Larissa? Seguindo então, Very, porque a gente falou também antes de ir para o intervalo sobre as fobias.
A doutora deu uma dica, inclusive, sobre a fobia que a professora Keila, inclusive, tem, né? Exato. De quando vai fazer algum exame, alguma coisa. Mas, doutora, de um modo geral, assim, porque é complicado, né? A gente ser pontuais, assim, né? Em relação pra tal fobia você faz isso, pra essa você faz aquilo. Mas de um modo geral, pro pessoal que tá acompanhando Além dos Fatos de hoje. Inclusive, Larissa, a ouvinte aqui falou que não viaja de avião, né? Devido à fobia, medo de avião. Não viajo, tenho a impressão que não tem ar lá dentro. Ai, coitada. Fica sufocada, não pode nem abrir a janela. Essa é a impressão que dá pra ela, continua. Doutora, tem algumas estratégias que quando eu sinto que tá vindo aquele desespero por conta do medo, tem alguma estratégia que eu posso fazer pra amenizar isso e eu tomar conta da situação? Isso, existe sim. Tá? Então, inclusive, agora no intervalo, uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram falando que tem feito tratamento medicamentoso para fobia, mas que não tem conseguido vencer a fobia através do uso da medicação. Então, assim, a gente tem que entender que as medicações para questões emocionais, muitas vezes elas podem ser necessárias. Não são todos os casos que a gente precisa de medicação, mas alguns casos, os casos mais graves, podem ser necessário utilizar medicação. Aí você precisa buscar um acompanhamento profissional para que o profissional esteja avaliando qual o melhor momento e qual medicação vai ser necessária e se vai ser necessária. Mas veja, a gente tem que entender que se você só toma remédio, eu tomo remédio para fobia, não sei o quê, ou para ansiedade, ou para depressão, essa medicação, ela não é curativa. Por isso, a pessoa que me mandou a mensagem aqui falou, eu estou tomando remédio, mas não continuo tendo problema. Porque o remédio, ele vai apenas diminuir alguns sintomas, enquanto ele pode até gerar outros sintomas em você também. Então, a gente usa a medicação quando é necessário, mas a gente usa enquanto a gente faz um tratamento que, de fato, traga resultado. E que tratamento é esse? Você precisa trabalhar os seus pensamentos, porque o que disparam os seus medos? São pensamentos distorcidos. A ouvinte falou assim, eu não ando de avião porque eu acho que lá dentro não tem ar. Então, veja, ela tem essa crença, que é errado. Dentro do avião tem ar, tanto que milhares de pessoas andam de avião e ninguém morre por falta de ar dentro do avião. Então, mas ela tem essa crença disfuncional errada dentro da mente dela e ela é muito forte a ponto de paralisá-la. E aí o que acontece? É preciso fazer um trabalho para a gente chama de reestruturação cognitiva, reestruturar esse pensamento que está errado, provando para a pessoa, ela precisa entender, né, provar para si mesma que esse pensamento está errado e encontrar o pensamento certo. E esse pensamento certo, ele precisa ser testado, ele precisa ser verificado, experienciado, para que a pessoa, de fato, ela compreenda qual é a verdade. Nesse contexto, eu gosto muito daquele texto bíblico que fala, conhecereis a verdade vos libertará. O medo, ele gera na gente todos esses desconfortos com base numa mentira. Não tem ar dentro do avião, é uma mentira. Aí, como que a gente muda isso? Se deparando com a verdade que nos liberta desse aprisionamento do medo que nos paralisa. Esse princípio acerca do medicamento, né, para essas questões envolvendo o medo, se aplica também a outros casos, como, por exemplo, tratamento contra ansiedade e depressão. Os medicamentos que são utilizados, eles têm a mesma função? Sim. Boa parte dos medicamentos para questões emocionais, eles são chamados de psicotrópicos. Eles são medicações paliativas, eles trabalham nos sintomas, eles não curam. Então, o ansiolítico, ele não cura a ansiedade, ele diminui os sintomas da ansiedade. O antidepressivo não cura a depressão, ele diminui os sintomas da depressão. Enquanto a pessoa vai lidando com as causas, que é encontrando, né, esses pensamentos disfuncionais
trabalhando eles, mudando isso, encontrando as suas feridas emocionais, que geralmente é o que dispara esses sintomas, esses transtornos, muitas vezes está relacionado às nossas feridas emocionais. Então, enquanto a gente vai trabalhando essas outras coisas, a gente usa a medicação para que a pessoa ela tenha uma vida mais funcional, mais leve, mas sabendo que o remédio ele vai mexer apenas com sintomas, ele não vai resolver a causa, a gente precisa de aprofundamento, e isso a gente faz no consultório de psicologia. Legal, obrigado, doutora, por essa informação importante. Larissa? Doutora, outra dúvida que está chegando aqui pra gente é se o medo, eu posso, por exemplo, passar um medo para alguém. Por exemplo, o Very não tem medo de sair na rua de bicicleta. Mas eu coloco esse medo. Mas eu coloco esse medo na cabeça do Very. Aí eu queria... Já vou trazer duas perguntas, porque essas foram as duas que chegaram aqui, que meio que uma complementa a outra, Very. Sim. É possível, né, a gente passar esse medo pra alguém, ou normalmente a pessoa já nasce mais medrosa? Ou não? Não tenho medo de nada, mas de tanto que eu converso com o Very, eu comecei a ficar mais medrosa. É assim que funciona? Uma pessoa desenvolve esse medo todo, ou ela já nasce com uma tendência de ser mais medrosa mesmo? E também, a parte 2, a pergunta que chegou aqui pra gente. O que fazer quando alguém coloca medo na cabeça da gente? Como é que eu faço pra me livrar desse medo que botaram em mim? Ok, excelentes perguntas. Então, assim, a primeira pergunta, se a gente nasce com medo ou se a gente aprende a ter medo. As duas coisas podem acontecer simultaneamente, ou uma ou outra. Então, deixa eu explicar. Veja, primeiro, o medo é uma emoção. Então, todo mundo vai nascer e tendo a condição de externalizar essa emoção medo, ponto. Só que esse medo paralisante, esse medo, digamos assim, adoecido, ele pode vir, a gente pode ter uma predisposição a ter uma personalidade mais suscetível a esse medo, a esse agravamento por conta do medo. Mas, na grande maioria das vezes, a gente percebe isso, resultados da nossa história de vida, que pode constituir de traumas, bullying que você sofreu na infância, falhas na relação com seus cuidadores, que podem ter gerado em você um senso de insegurança. Tanto que o contrário do medo não é confiança. O contrário do medo não é confiança. O contrário do medo é segurança. Porque você sente medo quando você se sente inseguro. Então, se lá na sua infância, na sua história de vida, você entendeu ou te foi ensinado que o mundo é um lugar perigoso e que você é uma pessoa de uma personalidade tão frágil que você não dá conta de enfrentar os medos da vida, você já vem se desenvolvendo com essa perspectiva de incapacidade, de desamparo. E isso é porta de entrada para muitos adoecimentos emocionais. Então, a gente pode trazer isso na nossa personalidade, mas a maior parte das vezes, o medo ele vem por aprendizado. A maneira como a gente vê as pessoas significativas para a gente lidarem com essa questão. Então, quem convive com pessoas muito medrosas, muito inseguras, que tem esse funcionamento ou que tem esse adoecimento de ansiedade, de fobias, isso pode ser ensinado a ter esse funcionamento para as pessoas que estão ao redor, principalmente as crianças, os filhos. Ou também, mesmo que a pessoa ela não tenha esse medo patológico, mas no movimento de superproteção dessa criança, pode ser ensinado a ela esse movimento de ter medo de tudo. Geralmente, a gente não consegue associar de pronto o movimento de superproteção com ensinar a criança a ter esse medo adoecido. Mas qual é a relação?
A superproteção passa para a criança que ela é incapaz de lidar com as coisas da vida sozinha, que ela é muito frágil, que ela precisa sempre de alguém que esteja ali resolvendo os problemas para ela, porque ela não é suficientemente capaz de lidar com a vida. Logo, ela se sente insegura porque o mundo é perigoso, ela é muito frágil, então ela tem essa tendência a ter esse medo mais exacerbado. Saiu. Ok. Lara, e a segunda pergunta eu acabei me esquecendo. O que fazer então, né? Eu acho que é essa. O que fazer então quando alguém coloca esse medo em mim? Ah, sim. Então, o que fazer? Primeira coisa é você entender que você não precisa e não merece viver escravo do medo. Eu sempre digo que é muito importante a gente se indignar com as questões que estão nos limitando. Veja, eu vejo que eu sou uma pessoa escrava do medo. Eu quero dirigir, mas eu não consigo dirigir, eu sinto medo. Não se conforme com isso e diz, não é assim mesmo, eu não consigo dirigir, beleza, tá bom. A gente tem que se indignar, porque Deus colocou dentro da gente um baita potencial e a gente não pode se permitir viver abaixo do nosso potencial, porque a gente nunca vai ser plenamente feliz e plenamente saudável vivendo abaixo do nosso potencial. E Deus colocou dentro de nós um grande potencial para fazermos coisas extraordinárias. Então, não se limite a viver aquém do potencial que existe dentro de você. Então, você vai precisar enfrentar os seus medos, olhar para esses seus medos. Enquanto você fugir do seu medo, você não se livra dele, você se aprisiona. Cada vez que você foge, você se aprisiona ainda mais dentro do seu medo. Então, você vai precisar enfrentar esse medo. E muitas vezes a gente não vai conseguir fazer isso sozinho, graças a Deus, porque existem muitos profissionais que Deus deixou à nossa disposição para que a gente lance mão deles, para que a gente lide com essas questões que a gente não está dando conta sozinho. Então, eu vou ter que olhar para esse medo, eu vou ter que identificar esse medo, eu tenho que quebrar esse medo, olhar para ele e entender que ele não faz sentido, que eu sou capaz de fazer isso. Muitas vezes vou ter que fortalecer a minha autoestima, me conhecer, olhar para mim, saber do meu potencial. E aí ver as crenças que eu carrego, que estão desajustadas, fazer esse ajustamento para me ver em condições de começar a dar os primeiros passos de forma controlada, de forma gradativa, para ir fazendo isso. Então, eu trabalhei a minha mente, entendi que eu sou capaz, por exemplo, de dirigir. Eu começo, então, a dar os passos comportamentais. Então, eu sento no banco do motorista e simplesmente isso, primeiro passo, passo alguns dias sentando no banco do motorista e me vendo naquela condição. Depois que isso se tornou confortável, eu sento no banco do motorista, coloco o cinto de segurança e dou partida no carro. Faço alguns dias esse treino até me sentir confortável. E aí eu vou dando passo a passo, pequenos passos, até que eu consiga ir vencendo cada um desses gigantes que estão à minha frente e me vejo, então, em condições de dirigir o carro, a princípio, num pequeno espaço num espaço pequeno, na minha rua, depois no meu bairro e depois pelo mundo afora. Legal. Muito bom. É interessante, né? A doutora falando aqui do potencial, né, de Deus para nossa vida, e aí eu lembrei daqueles homens que andaram com Jesus, né? Uhum. Eles, os mais próximos principalmente, que enfrentaram o maior medo que a humanidade tem, que a gente tem, que é a morte, né? E diante do que aprenderam com Jesus, e quando se aproximaram mais dele, porque antes, quando se aproximaram mais ou menos, ainda temiam, mas quando se aproximaram mais dele, enfrentaram o maior medo com coragem, né? Como os outros que não andaram com ele, mas que ouviram dele, como Paulo, né, enfrentou a morte de cabeça erguida e foi ser executado, porque ele amou, né? Amou o evangelho. E quando a gente ouve falar que o verdadeiro amor lança fora todo medo, acho que a essência está aí, né? Jesus Cristo é o verdadeiro amor.
E quando nos aproximamos dele, ele nos fortalece e nos ajuda, né, doutora, a vencer esse mal terrível que é o medo. Exatamente. E esse texto bíblico ele é lindíssimo, né? O verdadeiro, o perfeito amor lança fora o medo. E é muito lindo também, Veri, que na Bíblia tem inúmeros textos em que Deus fala assim: não temas, não temas, eu estou com você. E é muito especial isso, saber que Deus ele se preocupa com isso e ele nos ajuda a trazer esse foco. Quando ele fala assim, eu estou com você, isso nos passa segurança. Isso nos faz perceber o amor de Deus, o cuidado dele, porque muitas vezes as pessoas olham para os nossos medos e nos ridicularizam. Aham. Como assim você tem medo disso? Olha pro seu tamanho, uma mulher desse tamanho, um homem desse tamanho, com medo de uma coisinha tão boba dessa. Insignificante. Mas Deus, ele olha para os nossos medos e ele não nos ridiculariza, ele nos acolhe. E esse movimento dele nos faz sentir o amor dele e nos atrai a ele, nos fazendo também entregar amor a ele. Verdade. Por isso que o texto diz que o perfeito amor lança fora o medo. E isso é uma fonte de cura e libertação. Um dom do Senhor. Muito bom, Larissa. Fechamos. Fechamos a semana do Além dos Fatos também. A gente volta na segunda-feira. Doutora Wélida, muito obrigada Obrigado, mais doutora. uma vez e até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até lá, tchau, tchau.